Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Calguer e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Hoje a gente vai trabalhar com a Second Conditional, tá certo? A gente já trabalhou a primeira condicional, que é a First Conditional, certo? A gente deu um intervalozinho e está voltando agora para a sequência que é a Second Conditional. Continua começando com aquela palavrinha que dá ideia de condição em inglês, que é if. If I, se eu. Agora, qual vai ser a principal diferença da second conditional para a primeira condicional, que é a first conditional? Lembrando que a primeira condicional era uma condição no presente e um resultado ou uma consequência no futuro. E agora, a second conditional é o que? Bora ver. Vamos começar com essa pergunta tema sobre a second conditional. O que você faria se acontecesse tal coisa? Então, sempre que eu pensar em segunda ou second conditional, você vai pensar nisso aqui, ó. Hipóteses. Essas hipóteses acontecem em que momento? Acontecem, ó, situações que poderiam acontecer, mas não aconteceram, ou seja, são hipóteses em um futuro que não aconteceu, só isso, tá? Hipóteses no passado que poderiam ocorrer em um futuro, mas como elas são hipóteses, elas não aconteceram. Ficou um pouquinho difícil? Vamos ver na frente, você vai entender bem rapidinho. Chega comigo, let's go. Primeiro, segunda condicional, a pergunta seria What would you do if? O que você faria se? What would you do if? If you were rich, se você fosse rico. Então, lembrar que onde tiver a palavra if aqui, ó, if, vai ser condition. Primeira coisa é essa. Onde tiver a palavra if, a frase vai ser condição. Aí agora eu vou dizer assim, se você fosse rico, é presente ou passado, pessoal? Acertou quem disse que era passado, ó, past. Se você fosse, você não é, é passado, tá? Então, onde tiver if, com a segunda condicional, if, e o verbo também vai estar no passado, então vai ser uma condição no passado. Resultado, se você fosse rico, de acordo com a figurinha que eu botei lá embaixo, o que você faria? Aí eu diria assim, eu compraria uma casa nova. Então, como é que seria em inglês? I would buy a new house. Veja que está em vermelho a palavra compraria. Então, veja que lá na primeira condicional era will, só que agora é a palavra would. Então, veja que o verbo comprar, quando eu adiciono a palavra would nele, ele vai ficar, em vez de ser comprar, vai ser compraria, ó. É uma coisa que ia ser... que poderia acontecer, mas não aconteceu. Então, veja onde tiver if, na parte número 1 da frase, é condição no passado. E na parte número 2 da frase é uma hipótese que dá uma ideia de future past, significa um futuro que não aconteceu. É um futuro do passado, tá? Em português a gente chama futuro do pretérito, bom? Então, tudo certo? Onde tiver if, condição no passado, e onde tiver would, hipótese e futuro do passado, tá bom? Seguindo. Próxima frase. Só para a gente exemplificar mais essa mesma segunda condicional. If I arrived in the first place, se eu chegasse, veja que o verbo chegar em inglês é arrive. E aqui tem chegasse no passado. Veja que esse ED aí indica a maioria dos verbos no passado, tá? Tem outros? Tem. Mas para dar uma dica logo, onde tiver ED, você já sabe que o verbo está no passado. Automaticamente ele vai estar perto da palavra if. Se eu chegasse no primeiro lugar, I would receive a medal. Eu receberia. Veja que o verbo receber ficou receberia por causa da palavra would. I would receive a medal. Eu receberia uma medalha. Próximo. If I went to the university. Se eu fosse, ó. Went é o passado do verbo ir. Fosse, ó, passado. Se eu fosse para a universidade, uma coisa que poderia acontecer. São exemplos, tá? Você poderia fazer outras frases. No meu caso aqui eu botei I would have more opportunities.
Eu teria. Veja que o verbo have é o verbo ter. E quando acrescenta o would, teria mais oportunidades. Certo? Mais um exemplo para fechar. If I worked out a lot. Se eu malhasse, o passado do verbo malhar é malhasse. Veja aí, ó. Worked out, o verbo tem ed. I would get strong. Eu ficaria forte. Get, entre as opções que tem a tradução de get, veja que get é ficar, ficaria, tá? Para fechar, qual é a estrutura da second conditional? If mais o verbo no passado, na primeira parte, e na segunda parte nós temos o would mais o verbo que aparecer, tá certo? Ou pode ser wouldn't, que é a negativa, tá? Se aparecer a negativa em qualquer canto aí, vocês não estranhem. Uso condições no passado. Exemplo, if I worked out a lot, I would get strong. Se eu malhasse muito, eu ficaria forte. Veja que tem if na primeira parte e would na segunda, né? E a gente tem aqui hipóteses no futuro do passado. Ou seja, a segunda condicional fala de situações irreais. Ou seja, hipóteses ou situações que não aconteceram, tá? Então, fixa em condição no passado e hipótese em um futuro que não aconteceu. Fechou? Para as respostas, você bota condição no passado e hipótese e futuro do passado. Tá bom? Segue comigo. Exercício. Aqui é só para fechar. Exemplo de como responder. Onde tiver if, você bota condition in past. E onde tiver would, você bota hypothesis and future past. Ok? Aqui nós temos aquela listinha de verbos no passado, tá? Para orientar vocês nas frases que vocês vão formar lá na número 5, número 6, eu acho. E as frases de apoio, ó, todas têm a palavra would, que é para dar aquela segunda parte da nossa frase na segunda condicional, tá bom? Bora lá. Questão número 1. Complete as frases com a forma correta. Veja que eu botei em parênteses o verbo no passado e o verbo com would. Primeira coisa que a gente tem que saber é, onde tiver a palavra if, tem que ser o verbo no passado. E na segunda parte da frase tem would. Veja que na primeira aqui, ó. If I in your shoes, I would change my car. Veja que já tem a palavra would, pessoal, na frase. Então, automaticamente, eu já sei que o verbo que vai completar é were. If I were in your shoes, I would change my car. Se eu estivesse no seu lugar, que a gente fala, if I were in your shoes, I would change my car. É uma questão mais de olhar onde tiver if e onde tiver would, tá, pessoal? Número 2. If Pamela had a job. Veja que a frase que tem a palavra if já está completa. Está faltando na frase aí, qual palavra que completa? A parte que tem a palavra would, ó. Would be. Tá vendo? É só olhar se a frase tem if e estiver completa, automaticamente a resposta tem que ser com a palavra would, tá? Número 3, veja que está faltando da parte da palavra if, porque o would já tem lá na frente, então, ó, automaticamente vai ser a resposta da primeira, certo? Seguiu o raciocínio, segue o baile. Número 2, complete with, complete com, condition and hypothesis. Onde tiver if, você bota condition, e onde tiver would, você bota hypothesis, ok? O resto, mesmo sisteminha, ok? Onde tiver if, condition, e onde tiver would, hypothesis. Número 3, complete com past and future past. Onde tiver if, com certeza a frase vai estar no passado, e onde tiver would vai ser future past. Mamão, moleza, piece of cake, ok? Então, seguindo para o número 4. Aqui, tudo que eu tenho que fazer é traduzir a tirinha. Posso deixar aí na descrição ou lá nos grupos de vocês o link do Google Tradutor, mas acho que todo mundo automaticamente já sabe fazer isso, tá? Então, só o que tem que fazer é copiar o texto no Google Tradutor, ele joga para português e você bota na resposta do número 4. E número 5, sobre a tirinha que você traduziu, a gente vai responder qual é o desejo do tigre da tirinha. Vai saber quando traduzir. Letra B. Qual dos balões da tirinha tem uma frase na segunda condicional ou na second conditional? Como é que eu sei qual é a frase que tem second conditional?
tem que ter verbo no passado, tem que ter a palavra if e tem que ter a palavra would. Onde tiver essas três coisas que a gente trabalhou agora, você vê qual é o balão, se é no primeiro, segundo ou terceiro. E sempre porque Calvin está bravo com o tigre. Quando traduzir, você vai saber. O que você desejaria se pudesse ter um desejo realizado? Agora é sua opinião, pode ser em português, tá? Número 6. Passe para inglês essas frases condicionais. Se o telefone tocasse, if the telephone, veja que o verbo tocar no passado, eu vou puxar daqui, ó. Vamos lá, só para saber onde foi que eu peguei. Verbo tocar aqui, ó. Lista de verbo número 9, ó. Número 10, rang, tocasse. E lá eu atenderia, veja que a frase é apoio número 5, ó. Would answer, atenderia. Bora ver lá como é que é a frase. Opa. Só deu uma parada aqui. Sim, se o telefone tocasse, if the telephone rang, I would answer. Veja que eu puxei de lá daquelas frases de apoio, tá bom? Agora a gente encerra por hoje. Um abraço para vocês e see you next class.